O que existia antes da criação do mundo? O que havia antes do surgimento do universo? Essas são questões que intrigam muitas pessoas e cujas respostas são raramente conhecidas, mas a solução não é tão direta. Vamos nos aventurar em uma fascinante exploração do desconhecido, onde passagens da Bíblia são escritas em tons de enigma e revelação. Antes que o cosmos ganhasse forma, antes que a Terra encontrasse sua posição no imenso universo, há um capítulo misterioso registrado na Bíblia. Este é um convite para juntos desvendarmos os segredos da própria criação, mergulhando nos textos sagrados que murmuram sobre o que existia antes do mundo. Em 1 Pedro, versículo 20, está escrito que ele foi preordenado antes da fundação do mundo, mas foi revelado nos últimos tempos por nossa causa. Gênesis relata o início da criação na história da humanidade, mas não aborda os acontecimentos da eternidade passada, pois Moisés optou por omitir os eventos anteriores à criação da humanidade no mundo físico. Existe uma narrativa independente da criação. Deus existia antes dos conceitos de energia, tempo, espaço e o universo foi formado. Outras escrituras oferecem algumas pistas sobre a história da eternidade passada que precedeu a existência humana. Antes da criação da Terra, Deus possuía majestade com seu Filho. Jesus revelou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou conosco diversos mistérios, incluindo eventos anteriores à criação. A oração que Jesus fez em João 17 é uma das mais marcantes da Bíblia, considerada a prece mais poderosa já pronunciada pela maior pessoa que já existiu. Por meio dessa oração, podemos sentir as pulsações do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis. Embora admiremos as preces de Salomão, Abraão e Moisés, essa oração em particular se destaca como a mais extraordinária registrada nas Escrituras. Sobre o que Jesus falou, a glória e a grandeza que ele compartilhava com Deus, Pai, antes da criação do mundo, estão descritas em João 17, versículos 1 a 5. Jesus pronunciou essas palavras e, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos aqueles que lhe entregaste. As pessoas comumente anseiam por reconhecimento e atenção, mas a súplica de Jesus por glorificação é de um caráter inteiramente diferente. Glorifica-o em comunhão contigo mesmo. A distinção geralmente está entre dependência e independência. Lemos também sobre a glória que ele compartilhava contigo antes da criação do mundo. Se Jesus estava ciente de sua pré-existência e de sua natureza, ele sabia que, na eternidade, houve um tempo em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, partilhavam a mesma glória. Jesus não poderia oferecer essa oração com sinceridade ou coerência se ele não fosse, em essência, igual a Deus o Pai. Em Isaías 42, versículo 8, Yahvé proclama que não reparte sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho dividem essa glória, ambos devem ser Yahvé. Um intérprete bíblico observou que a principal petição de Jesus era que o Pai o acolhesse de volta à glória que ele havia abdicado para cumprir sua missão. Essa súplica por um retorno à sua glória imaculada implica, sem dúvida, sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso reforça sua declaração de que ele e o Pai são um, conforme afirmado em João 10, versículo 30, no Evangelho de João. Nos versículos 14 a 15, a descrição de seus olhos se assemelha à narrativa de um anjo no livro de Daniel. Em Daniel 10, versículo 6, é dito que seu corpo era como topázio, seu rosto tinha a aparência de um relâmpago, seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão. Essa descrição de seus membros também é semelhante à visão de um anjo no livro de Ezequiel. Em Ezequiel 1, versículo 7, suas pernas eram retas, e seus pés, como cascos de bezerro, reluziam como bronze polido. A característica angelical presente na visão que João teve de Jesus não o coloca no mesmo nível dos anjos, mas, ao contrário, destaca a imensa majestade de Jesus.
Ele não pode ser descrito como menos glorioso que um anjo. Olhos gloriosos como fogo, na literatura grega, representam olhos ardentes de paixão, mas também podem simbolizar os olhos sobrenaturalmente incandescentes de seres divinos ou anjos. O metal reluzente também pode refletir a glória de Deus, como em Ezequiel 1, versículo 27. Contudo, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, ela é, sem dúvida, superior. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos frequentemente descrevem divindades brilhando como o sol ou o relâmpago, e textos judaicos fazem o mesmo para anjos e outros seres, mas também para o próprio Deus. João prossegue em Apocalipse 1, versículos 16 a 17, relatando que em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Embora João fosse um apóstolo que conheceu Jesus durante sua vida terrena, essa visão revela a glória transcendente de Jesus. Ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: Não tenhas medo, eu sou o princípio e o fim. Embora João fosse um apóstolo que conviveu com Jesus durante sua vida na terra, ele ficou maravilhado diante dessa visão extraordinária. Nem os 3 anos ao lado de Jesus na terra o prepararam totalmente para o momento em que Jesus se manifestou em sua glória celestial. Naquele instante, João entendeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão enquanto esteve entre os homens. Em Filipenses 2, versículo 7, lemos que ele se despojou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Naquele momento, João percebeu o milagre de Jesus ter ocultado sua glória e autoridade enquanto caminhava neste mundo. Em Apocalipse 1, versículo 8, ele proclama: Eu sou o vivente, estive morto, e agora vivo para sempre, e possuo as chaves da morte e do Hades. Jesus é aquele que vive, foi morto e ressuscitou para uma eternidade. Ele detém as credenciais da ressurreição e vive para nunca mais morrer. Sua vitória sobre o pecado e a morte é definitiva. Ele não ressuscitou apenas para enfrentar a morte novamente. Jesus é o único que segura as chaves do Hades e da morte. Alguns pensam que o diabo tenha poder ou autoridade para determinar quem vive ou morre, mas estão completamente enganados. Somente Jesus detém as chaves do Hades e da morte em sua essência original. O termo Apocalipse, no grego antigo, chamado Apocalipsis, significa uma revelação, um desvendamento. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que pertence a ele, pois é ele quem a concede. Jesus é o centro do livro. Por que necessitamos de uma revelação de Jesus? Deus a entregou para mostrar aos seus servos. Essa é uma razão essencial pela qual Deus escolheu revelar essas verdades sobre Jesus Cristo à humanidade, para que fossem compartilhadas com seus servos e não guardadas em segredo. Isso é um apocalipse, uma revelação, não algo oculto. A identidade dos filhos de Deus, muitas vezes enigmática, intriga, assim como a dos Nefilins, citados em Gênesis 6, versículos 1 a 4, e no livro de Jó. No livro de Jó, há um homem próspero chamado Jó, que vivia na terra de Uz com sua numerosa família e vastos rebanhos. Ele era conhecido por sua integridade e retidão, sempre buscando viver uma vida justa. Jó mantinha uma relação disciplinada com Deus. No entanto, ele logo perde todas as suas posses e enfrenta grande sofrimento. Esse sofrimento abala Jó, deixando-o angustiado, amargurado e temeroso. Jó deseja confrontar Deus e expressar sua dor. Por fim, Deus intervém. 3 vezes Jó pediu que Deus falasse com ele, e agora seu pedido foi atendido. Em Jó 38, versículos 4 a 7, Deus questiona: Onde estavas quando estabeleci os fundamentos da terra? Dize-me se tens conhecimento. Quem fixou suas medidas, se o sabes, ou quem esticou sobre ela o cordel? Em que foram firmados seus alicerces? Essa visão de João no Apocalipse e o diálogo de Deus com Jó nos transportam para um mistério que transcende o tempo.
Quem é Jesus, o primeiro e o último? E o que existia antes do mundo? No Baú de Histórias, desvendamos esses relatos que nos conectam ao divino e despertam nossa curiosidade. O que essas passagens nos ensinam sobre a glória e o poder de Jesus? Deixe suas ideias nos comentários. Inscreva-se no canal e venha explorar conosco mais histórias que revelam segredos eternos e inspiram nossa jornada.